Hoje vamos acompanhar a história de um jovem rapaz, que se sacrificou pela sua família e por seus companheiros para poder salvá-los, e conseguiu um sistema que deu a ele poderes ilimitados. A história começa com alguns caçadores lutando contra algumas formigas mutantes, apesar de estarem tendo bastante dificuldade pelo que vemos. Quando um deles estava para ser deletado da história, um caçador de Rank S acabou chegando para poder ajudá-lo, com um poder de cura fora do comum. Em seguida, outros chegaram para poder ajudá-lo também, e com a ajuda dos caçadores de Rank S, eles começaram a acabar com as formigas por ali, até encontrarem um líder daquele enxame. Graças ao trabalho em equipe de ambos ali, não demorou muito para eles finalizarem esse líder, ficando ainda mais empolgados quando apareceram alguns outros para poderem lutar contra eles. Do outro lado, avistamos outro mago de Rank S também lutando contra as formigas, até que é dito que há mais de 10 anos, apareceram uma série de portais que ligavam o mundo com uma dimensão alternativa, repleto de monstros que não eram afetados por armas humanas. Graças a isso, humanos especiais começaram a aparecer também, classificados desde o Rank S até o Rank. Em um local onde um portal havia aparecido, um jovem que já havia desistido das dungeons acabou aparecendo para poder fazer uma grana a mais, e esse é o nosso protagonista, Sung Jin-woo. Quando o cara de verde percebeu que todos o cumprimentaram, pensou que ele era bem forte, porém era completamente o oposto disso, já que ele era considerado o mais fraco caçador de todos. Ju-oi, uma jovem dama, acabou se mostrando preocupada com o jovem protagonista após descobrir que ele acabou se ferindo em sua última dungeon. Mesmo ela ficando revoltada, ele sabia que isso tudo aconteceu devido à sua incompetência, e ela também estava ciente disso, até que eles estavam finalmente se preparando para poder entrar no portal. Ao fazerem isso, vemos que a única coisa que ele levava consigo era apenas uma pequena faca, e em um local diferente, vemos que o que as pessoas buscam dentro dessas dungeons é justamente essas pedras de essências, vendidas por uma boa quantia em dinheiro. O jovem protagonista quase perdeu sua vida somente para conseguir uma dessas, e começou rapidamente a passar por dificuldades com um simples goblin, sendo inclusive acertado. Ju-oi ficou encarregada de curar o jovem que sequer servia para poder se defender pelo menos, e finalmente o último monstro acabou sendo derrotado pelos caçadores. Após ser curado pela jovem bela dama, outro membro do grupo acabou encontrando outra entrada, mostrando que era algum tipo de dungeon dupla ou alguma coisa parecida com isso. Normalmente o ideal era levar até a informação até a associação dos caçadores para avaliarem o perigo da masmorra, mas como aquela era de Rank D, eles acharam melhor continuarem explorando. Foi então feita uma votação, ficando entre 6 a 6, deixando o poder de escolha nas mãos do jovem protagonista, mas ao se lembrar de que sua mãe estava acamada e ele também tinha que pagar os estudos de sua irmã, ele acabou apoiando eles continuarem a exploração. Enquanto isso, avistamos alguns jovens também fazendo teste justamente para poder saberem qual era seu rank como caçadores. Do lado de fora, após uma jovem senhorita ser roubada, avistamos essa bela donzela, que facilmente tomou de volta o pertence roubado para poder devolver, e meus senhores, que senhorita mais linda é essa? Seu nome é Shain, uma caçadora de Rank S, que saiu dali facilmente com suas habilidades. Voltando para a dungeon de antes, eles ainda tinham em torno de 20 minutos para poder explorar, e o jovem protagonista pedia desculpas por colocar Ju-oi nessa situação. Se ele se sentia tão culpado assim, ela acabou encarregando ele de pagar um jantar para ela quando eles saíssem dali, o que claramente foi uma ótima recompensa para ele. Quando eles chegaram na sala do chefe, perceberam que aquilo estava completamente fora do normal, e assim que eles entraram, as luzes começaram a se acender no local. Além disso, eles avistaram várias estátuas, inclusive uma gigante que estava no centro. Depois disso, um dos membros avistou uma estátua segurando alguma coisa, e nela estavam escritos os mandamentos de Cartenon. Venerem a Deus, louvem a Deus, e provem sua fé. A jovem dama percebeu algo estranho, dizendo que a estátua gigante estava olhando para eles recentemente, mas ele achou que isso era apenas imaginação dela, até que a porta acabou se fechando também. Um dos membros do grupo resolveu sair dali, mas para a tristeza dele, ele não mais verá o sol nascer em sua vida, já que foi completamente deletado da história, deixando todos ali desesperados em seguida. Até mesmo o protagonista estava assustado com isso, já que aquela dungeon aparentava ser muito mais forte do que uma de Rank D. E ele percebeu que o que Ju-oi disse antes era pura verdade. Apesar de ele já ter passado por várias situações complicadas em seu passado, e inclusive quase ter perdido sua vida, ele jamais passou por algo assim antes. Sentindo a presença do perigo, ele gritou para as pessoas irem para o chão, e aqueles que ignoraram o aviso, viraram simplesmente pó na frente dos olhos dos outros membros do grupo. Ju-oi estava completamente em choque, e o chefe do grupo disse que, se não fosse pelo protagonista, eles teriam virado pó também. Esse senhor desconfiou de que aquela estátua era possivelmente um monstro de Rank S, e o jovem protagonista pensou que o deus que dizia nos mandamentos de Cartenon poderia ser justamente a estátua gigante do meio. A criatura era forte demais para eles tentarem enfrentar, até que alguém que confiava excessivamente em suas pernas decidiu correr dali,
mas o destino dele foi o mesmo que o dos outros que ficaram em pé. Confuso, Sung se perguntava o que aquelas coisas queriam com eles, até que ele se lembrou justamente dos mandamentos de Cartenon, e resolveu testar sua dúvida pessoalmente. E quando estava para ser deletado, ele rapidamente foi ao chão. Em seguida, ele pediu para que todos se curvassem perante aquela estátua gigante, como diziam os mandamentos anteriormente lidos, e quando eles assim o fizeram, a face daquela coisa gigante mudou para algo completamente medonho. Quando eles se levantaram, pensaram que já tinha acabado e finalmente poderiam ir para casa, mas era completamente o oposto disso, já que a gigante diante se levantou e começou a andar na direção deles. O segundo mandamento era louvar a Deus, e um deles tentou fazer isso, porém, pelo visto, fez da maneira errada ou até mesmo para o Deus errado, e com um sorriso de psico em seu rosto, a estátua acabou com aquele jovem como se fosse uma mera formiga. Eles então começaram a correr por suas vidas, enquanto outros iam de berço completamente, e o jovem Jinvoo percebeu que tinha algumas estátuas com instrumentos, pedindo para que eles fossem até elas. Quando o líder fez como ele disse, elas começaram a tocar, mostrando que era um local seguro, e o jovem chegou a outra também, porém deixou somente a senhorita Joy, e correu para outro lugar. Ele quase foi deletado nesse processo, chegando a até mesmo ser atingido por uma das estátuas, mas ele ainda não tinha desistido da vida e se arrastou até que aqui tinha um instrumento que o manteria seguro. Se agarrando às últimas esperanças, ele acabou conseguindo se salvar, e a estátua do meio finalmente havia se sentado também. E Joy, ao se aproximar, percebeu que a perna dele já não mais estava completa. Enquanto ele era curado, a senhorita Joy acabou sofrendo muito também. E enquanto eles discutiam, um tipo de altar de sacrifício apareceu no meio da sala do chefe. Infelizmente, um dos membros do grupo acabou se revoltando e obrigou justamente o líder do grupo a ser o sacrifício, afirmando que a culpa era dele por eles estarem nessa situação. O líder aceitou calmamente ir servir de sacrifício, mas somente uma chama se acendeu ao chegar no centro, e o jovem protagonista pediu pela ajuda dos outros para caminhar até o meio do altar também. Descobrimos que os portais eram fechados em até 7 dias, e se passar disso, acontecia um fenômeno que o portal se abria ainda mais, e as criaturas dentro dele conseguiam atravessar para o mundo humano. Avistamos inclusive a irmã do protagonista e sua mãe em um hospital, e quando todos os outros chegaram no local do sacrifício também, várias chamas vermelhas e azuis se acenderam. As estátuas começaram a se mover, e ele percebeu que elas paravam quando eles olhavam para elas, dizendo em seguida para os outros não tirarem seus olhos das estátuas. Uma das jovens entrou em desespero total e correu dali, mas ela conseguiu sair da dungeon, deixando os outros completamente confusos por isso ter acontecido. Outro em seguida saiu dali também em segurança, inclusive o Sr. Kim, que havia levantado sua espada contra o próprio companheiro do grupo, pedindo desculpas e correndo dali em seguida também. O Sr. Song, líder do grupo, pediu para que o jovem protagonista saísse dali com Joy. Porém, infelizmente, as pernas da jovem dama acabaram travando completamente, e ela sequer conseguia ficar em pé. Ao perceber isso, Jinvoo pediu para que o Sr. Song levasse ela dali, já que alguém teria que ficar ali para ser o sacrifício, entregando um cristal para ela, já que ele tinha prometido que a levaria para jantar quando eles saíssem dali. Song teve que apagar a consciência dela para poder levá-la para fora, e ele achou que seria capaz de levar pelo menos um deles com ele, mas claramente não era bem isso que aconteceu em seguida. Infelizmente, o jovem sofreu vários e vários ataques um após o outro, chegando a se lembrar várias e várias vezes de sua família e das pessoas que acabaram traindo ele, até que, no final, ele foi completamente deletado em cima do altar, desejando ter apenas uma segunda chance para poder fazer tudo diferente e viver uma vida melhor. Com isso ele despertou um tipo de sistema, que deu a ele justamente o que ele queria, fazendo com que o rapaz acordasse em um hospital logo em seguida disso. Além disso, todos os seus membros que ele tinha perdido estavam em seu devido lugar, e alguns membros da associação foram visitar o jovem protagonista. Isso porque eles desconfiavam que Jinvoo acabou tendo um despertar duplo, e descobrimos que a jovem Joy ficou traumatizada com o que eles passaram na dungeon. Eles então resolveram fazer um teste no protagonista, para ver se ele realmente teve um despertar duplo, já que eles não viram nenhuma estátua gigante como os outros membros do grupo haviam mencionado. Ao finalizarem o teste, perceberam que desconfiaram do jovem rapaz à toa, já que ele era muito mais fraco do que um caçador comum de rank mais baixo, e pelo visto eles não eram capazes de ver o painel que estava todo o tempo na frente dele. Até mesmo sua irmã apareceu em seguida para poder visitar seu irmão, completamente preocupada com ele, e ele perguntou a ela o que eles faziam em um jogo quando aparecia uma mensagem para eles. Ao fazer como sua irmã tinha dito, a mensagem acabou se abrindo, e ele reconheceu que aquele painel seguia justamente comandos de voz pelo visto. Ele tinha que fazer uma missão diária todos os dias, que incluía fazer exercícios físicos como agachamentos, flexões,
abdominais e corrida, mas ele deixou de lado essas atividades já que tinha acabado de acordar do coma. Um portal então apareceu no meio da rua, e o tempo do protagonista fazer as atividades acabou, fazendo com que ele sofresse uma penalidade por causa disso, e ele acabou acordando em um deserto repleto de criaturas gigantes famintas. Com isso, ele percebeu que realmente teria que fazer os exercícios antes solicitados pelo sistema, caso não quisesse passar por isso novamente, e ele teria que sobreviver durante 4 horas a esse inferno. Quando ele estava finalmente de volta, ele recebeu algumas recompensas por isso, e nos dias seguintes, ele resolveu fazer todas as coisas que o sistema pedia. A bela jovem Juei acabou sendo chamada para uma dungeon, e ficou feliz ao saber que Jinvou acabou acordando finalmente, indo até mesmo levar algumas coisas para ele, mas ao ver que ele estava se exercitando dia após dia, ela saiu dali sem que ele visse ela. Ao finalizar as tarefas diárias, ele recebia 3 recompensas, e uma delas inclua fazer com que ele se recuperasse totalmente, além de pontos de atributos e também um item aleatório, que dessa vez acabou sendo uma chave misteriosa para uma dungeon. Após fazer uma visita para sua mãe, ele se lembrou do dia em que ela ficou daquele jeito, descobrindo que ela tinha uma doença chamada de sono eterno, e poucas pessoas sofriam com isso. A vida de Jinvou acabou sendo bem difícil desde o instante em que sua mãe acabou naquela situação, até o dia em que ele despertou como caçador, mas infelizmente ele era o rank mais baixo, mas ainda estava cheio de esperanças para poder ajudar sua família. Agora ele estava bem mais forte do que antes, e em frente a uma estação, ele usou a chave que ele tinha consigo para abrir um tipo de dungeon instanciada, onde somente ele tinha acesso. Só ele via o que estava ali, e percebeu que estava preso ali até que ele finalmente terminasse aquela dungeon em si. E finalmente ele foi explorar um pouco, sendo cercado por alguns goblins logo após isso. Apesar de ele ter um pouco de dificuldade inicialmente, ele estava se movimentando bem melhor dessa vez, nos mostrando que suas habilidades realmente estavam bem melhores do que antes. Finalmente o jovem protagonista tinha conseguido se livrar dos goblins um após o outro, e para piorar mais a situação, um lobo enorme apareceu em seguida também. Apesar de ele estar sem armas inicialmente, ele tinha que se defender, mesmo estando com suas pernas tremendo completamente, mas como não tinha opção para ele provavelmente viu sua vida passar diante seus olhos. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolver dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!